nessa responsabilidade, a gente precisa primeiro viver num púlpito que é invisível. Como assim? Estamos no mês da família, fui convidado para trazer uma palavra alusiva ao mês da família, né? Para as famílias. E eu entendo que, antes de assumir o púlpito da minha igreja ou de qualquer outra igreja, eu preciso ter uma vida no altar do Senhor e que o meu púlpito, que as minhas pregações do dia a dia para minha esposa, precisa ser definitivamente o meu caráter, o meu testemunho, a minha fidelidade, o meu amor, a minha compreensão, a paciência, em tantos outros temas relevantes que nós proferimos do púlpito, mas que precisamos realmente expressar isso no dia a dia, dentro do lar. E o meu desejo é que a gente tenha êxito, né? Não só para mim, como pastor, e tenho uma família a cuidar, mas cada papai e cada mamãe possa realmente ter diante de si a consciência de que realmente nós somos testemunhas de um Deus maravilhoso, que nos valoriza muito. Já cantamos aqui hinos, cânticos maravilhosos que exaltam o nome de Deus e nos faz pensar no grande amor dele para nos alcançar. Eu quero pensar falando sobre esse valor que Deus atribui a nós, né? O salmista vai dizer: quem é um homem para que se lembre deles, para que o visite? Então nós temos a presença de Deus porque Ele nos valorizou a tal ponto de dar o seu Filho por nós. Mas é importante entendermos também, dentro desta atualidade do mundo que nós vivemos, o quanto as famílias têm sofrido, quanto a família tem sofrido, é a palavra que define. Eu poderia usar aqui sinônimos, mas é que define muito bem o sofrimento em todas as esferas da vida. Mas não apenas economicamente, não apenas politicamente, mas definitivamente tem sofrido por causa do pecado e da forma com que a política e tantos outros segmentos tentam infiltrar a realmente minar e destruir a família. Algo que foi projetado por Deus ao criar o homem, e do homem a mulher, e deles então dar sentido a esse mundo com os seres humanos. E a família então tem o seu valor diante de Deus. E eu queria pensar com você hoje sobre esse tema, o valor da família. Eu quero convidar vocês então para refletir comigo num texto que me chama a atenção, são apenas 4 versículos, de 1 Samuel, capítulo 22, de 1 a 4. Nós vamos ler NVI, a minha versão é Almeida século 21, então vamos ler, ali eu lerei os versos ímpares e os irmãos os pares, ok? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E foi Davi dali a Misbá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Na fortaleza. Vamos orar. Pai bendito,
Deus eterno, maravilhoso Pai celestial, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados teus filhos em Cristo Jesus, por pertencermos a uma família em que nós já podemos declarar com oração, um clamor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, dá-nos da tua unção, da capacitação do teu Espírito, a iluminação, Deus, do teu Espírito, para que falemos aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, para cada vida aqui presente, para cada lar aqui representado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este local separado para o Senhor, para o adorarmos, para o glorificarmos, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Sérgio, sua esposa, sua família e esta igreja. Ó Deus, que a cada dia, como família do Senhor, ó Deus, seja um instrumento poderoso para alcançar e abençoar tantas outras famílias. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Através da Bíblia, nós constatamos que Deus, Ele fez o homem, a mulher, para que eles desfrutassem de todas as bênçãos que Ele já fez antes de chegarem aqui, o casal. Deus, então, criou todas as coisas, e não tenho dúvida, e creio que você vai concordar comigo, que tudo Deus fez para a nossa felicidade, amém? Para o nosso bem-estar, para nos sentirmos confortáveis, bem acomodados. Claro que as intempéries da vida, a gente não pode dimensionar antes da queda do homem. Será que, mesmo nus, eles sentiam frios? Como é que era um dia chuvoso, um dia ensolarado? Então a gente fica, às vezes, conjecturando, imaginando como era antes da queda. E o nome já diz tudo, né? Paraíso. Então tudo isso que nós desfrutamos de uma natureza maravilhosa, dos animais que a gente percebe a grandeza de Deus, o detalhe que Deus tem para criar todas as coisas, mas em prol do homem, do ser humano, porque Deus não precisaria de nada disso aqui, não precisa ainda, e não precisará jamais. Tanto é que nós clamamos aqui, e estamos mais uma vez na oração, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos aquela terra prometida. Cantamos aqui, somos peregrinos. Então é um tempo, e Deus criou com toda essa beleza, mas voltando-se para o ser que Ele criou, a sua imagem e a sua semelhança. E para que esse ser humano desse desfrutar de bênçãos que vão além das coisas visíveis, das coisas que pode desfrutar, da beleza da natureza, de uma cachoeira, de um rio, de um mar, do céu estrelado, da lua, do sol, de todas as coisas que nós podemos vislumbrar nesse mundo, tudo encanta, tudo fascina, e podemos então, às vezes, relaxar, às vezes podemos brincar e desfrutar disso com felicidade. Mas o plano de Deus está no valor da família, naquilo que ela pode desfrutar do que Deus criou, mas, sobretudo, aquilo que está inerente ao próprio homem que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos permitiu que desfrutássemos de algo maravilhoso que os animais não têm. A sua semelhança, imagem e semelhança, reflete o caráter dele. E antes da queda, o homem então poderia ser 100% bom. O pastor Sérgio elucidou isso na sua oração, suplicando a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o perdão, porque nós não somos perfeitos, mas não somos perfeitos por causa do pecado, por causa da queda do homem. Mas antes o homem era 100% bom, o homem era 100% reto, fiel, justo.
Mas veio então a queda, e nós sofremos por isso. Mas cada um de nós é um Adão, homens e mulheres, uma Eva, que por algum motivo, por ter o livre-arbítrio, algumas pessoas que têm dificuldade de compreender isso, eu não consigo acompanhar. Mas, sim, Deus nos deu o livre-arbítrio, a espontaneidade, para escolher entre bênção e maldição, entre vida ou morte, entre o bem e o mal. Isso é indiscutível. Isso é livre-arbítrio. O poder que o homem recebeu de Deus de saber escolher, fazer essas escolhas. Então, a cada dia, nós temos a oportunidade de fazer diferente de como Eva fez, de como Adão fez. E isso faz com que você possa realmente ser feliz. Porque se a tristeza, então, invadiu aquele lugar que era chamado paraíso, foi por causa de uma infeliz escolha, uma infeliz decisão. E todos os dias nós estamos tendo a oportunidade de Deus para desfrutarmos da felicidade que Ele nos dá, de que Ele nos propõe, mas em algum dado momento a gente pode incorrer na escolha errada, na decisão errada, na atitude errada. A gente está falando de um modelo de família que talvez a gente pode dizer, não, esse não é um modelo perfeito de família. Família de Davi, a gente sabe o estrago que aconteceu na família de Davi com seus filhos, mas porque ele incorreu em uma escolha errada, em atitudes erradas, colheu frutos, e Deus não pode tirar disso, porque Ele é justo, e Ele realmente, pela misericórdia dEle, a graça de Deus, Ele nos livra de muitas tragédias, mas as consequências continuarão sendo consequências. E que bom que ainda podemos, até com muita humildade e dependência de Deus, contar com a misericórdia dEle, com a graça dEle, para que as consequências não sejam juízo. Então, se você está entendendo o que eu estou dizendo, não permita que as consequências erradas um dia se tornem juízo na sua vida. Amém ou não amém? Davi. O que está acontecendo com Davi? Eu falei que Deus, então, do valor que ele tem à família, já consideramos alguns aspectos desse valor, é indiscutível, mas a proposta de Deus vem desde o Velho Testamento, e a gente pode acompanhar no Velho Testamento as bem-aventuranças. Quantas vezes é mencionados nos Salmos? A partir do Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, nem no caminho dos ímpios. Antes tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor. Então, bem-aventurado é quem tem o seu prazer na lei do Senhor. E ele fala da felicidade que será o bem-aventurado, porque tudo que fará prosperará. Então, Deus recomenda essa felicidade tendo um princípio que é a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus. Por isso, Deus já tantas oportunidades deu ao homem de entender que para que ele seja bem-aventurado, para que ele seja feliz, ele tem também o princípio da palavra de Deus, que revela Deus como soberano, como Senhor, e nós precisamos então reverenciá-lo, adorá-lo, cultuá-lo, mas precisamos temê-lo. Referindo-me ao Salmo 128, que diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Pois bem, vindo para o Novo Testamento, o Messias chega, e o que as pessoas esperariam do primeiro sermão do Messias? Então nós estamos falando de que Jesus, o Messias, no seu
na sua primeira oratória ao público, ele expõe as bem-aventuranças, e que então enfatiza ou reforça, ratifica que o propósito de Deus na vida do homem são as bem-aventuranças, a felicidade. Deus quer que você seja feliz. Pode dizer isso para a pessoa ao lado? Deus deseja, Ele quer muito que você seja feliz, que você seja feliz com sua esposa, que você seja feliz com seu esposo, com seus filhos e os seus filhos com seus pais. Ele quer que você seja feliz. Mas vamos à história de Davi, nesses versículos que nós lemos. É impressionante observarmos aqui que nessa felicidade, antes de irmos para o capítulo 22, Deus, Ele permite algumas situações que para nós é motivo de sorrir. É bom a gente sorrir, né? E tem gente que fica mais feliz sorrindo com a desgraça alheia. Você sabia disso? Quantas pessoas às vezes sorriem ou riem de você por alguma coisa que não deu certo? Quantas pessoas torcendo para que você não prospere, que você não avance, que você não cresça, que você não seja feliz? Eu não me refiro nem ao diabo. A gente sabe que ele veio matar, roubar e destruir. Isso significa que ele quer realmente destruir definitivamente nossa felicidade, os propósitos de Deus, os valores, o valor de Deus para com o ser humano, que não acreditem nisso. Então ele é primeiro. Mas muitas pessoas riem, e hoje a gente tem muitos memes, muitas coisas que acontecem. Hoje nós damos risada de algumas quedas, de alguns acidentes que tornam-se realmente engraçados, mas que houve alguém que se machucou, alguém que se feriu, alguém que sentiu dor. E aqui a gente vê nos versículos, capítulo 21 de 1 Samuel, no versículo 12, diz assim: Davi pensou muito nessas palavras do rei, né? Ele pensou muito nessas palavras e teve muito medo de Aquis, o rei. E aí no versículo 13 diz: por isso mudou de atitude na presença deles, do exército de Aquis, rei de Gate, e fingiu-se louco. Ele riscava os portões e deixava correr a saliva pela baba. Olha que situação. Aquele que ainda é um menino, um adolescente, um jovenzinho, for escolhido para ser o rei de Israel, foi ungido de Deus e tem que se comportar agora. Ele aqui está como desertor do exército de Israel. É como ele é chamado pelo exército de Aquis, o rei de Gade. E por que eu estou elucidando isso? Para enfatizar que se a gente lê aqui, para muitos é engraçado. E quantos estavam rindo da cara de Davi? Quantos daquele, quando o rei fala assim, ó, esse camarada aí, você olha como é que ele está arranhando os portões, ele está deixando escorrer, salivando, babando. Esse cara é um louco, que mal ele pode fazer? E as pessoas, por certo, debochavam, riam, davam gargalhada. Quem sabe alguns diziam assim: esse aí que matou o Golias? Quantos não riam da desgraça alheia, da infelicidade naquele momento de Davi? Mas Davi estava sendo preparado, ainda não era o momento. Mas o que acontece? Então, temendo ali o exército do rei Aquis, ouvindo a recomendação do rei, dizendo para ele: olha, vai, esses homens não estão satisfeitos com sua presença aqui. Eu vou ler o versículo 14 em diante. Então Aquis disse aos seus servos: vede que estes homens está louco. Por que trouxestes a mim? Será que me faltam loucos para que trouxestes diante de mim para fazer loucuras? Ele entrará em minha casa? Então, ele estava como louco, e todas as pessoas estavam ali rindo dele, debochando dele, e ele não teve outra opção. E aí começa o capítulo 22, como nós lemos
e a gente vai seguir aqui o nosso raciocínio no valor da família. Porque esse texto, para mim, é empolgante, é emocionante, é marcante em alguns episódios na minha família, na minha vida, e talvez conhecida com você. Não na dimensão de Davi, é claro, do que ele está vivendo, do que ele vivenciou aqui. Mas alguns momentos na sua vida coincide com as tragédias, com as dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo. O versículo, capítulo 22, versículo 1, nos ensina então o seguinte: depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Portanto, querido, diante desse contexto, afirmo que o valor da família está no melhor modelo de segurança que Deus pode oferecer ao homem. Isso porque muitos têm como modelo de segurança o capital, a finança, a economia, os bens materiais. O valor da família tem perdido por causa do valor econômico. Hoje nós sabemos quantos filhos, e a gente tem alguns modelos referentes na Bíblia, que nos dão referência na Bíblia, de quantos que valorizaram mais a riqueza, que valorizaram mais o dinheiro do que a família. E isso acontece justamente quando o pecado bate à porta. E eu volto-me para a introdução dessa mensagem, quando existe até uma frase feita, um ditado popular, que a ocasião faz o ladrão, porque há um interesse. Então, se é jovenzinho, por mais que o pai ensine, ele vai ter o impulso, ele vai ter a oportunidade, uma ocasião que ele pode na escola tirar um lápis, uma borracha, uma caneta, ou às vezes nem tirar, mas achou, sabe que não é dele, mas bota na mochila. São valores, a tentação vem, mas ele tem a oportunidade de escolher e fazer certo e errado, igualzinho a nós. E quando ele então desvaloriza a família, porque ele perdeu os princípios, ele ignorou aquilo que foi ensinado. Eu sei que alguns aqui, não apenas a irmã que está completando hoje 97 anos, que coisa linda, né? Maravilhoso, mas que, por certo, não só na geração dela, mas algumas gerações aprenderam de uma maneira assim, até cruel, de ouvir do pai: ó, se você pegar alguma coisa que não você chegar em casa, vou botar sua mão no fogo. E outras atitudes que tinham que parece drástica, radical demais, mas havia o respeito. Hoje não. Existem os ensinamentos, mas não existe a ideia de que deveria ter, da pessoa entender que aquilo que ele vai fazer pode acarretar em um mal para ele mesmo e para outras pessoas, inclusive sua família, para os seus pais. Diante de uma sociedade que nós vivemos hoje, em todos os tempos, mas hoje quais são as atitudes que têm afrontado a família, que têm feito com que ela perca o seu valor diante da sociedade? Nós temos tantos segmentos, e até pronunciar alguns deles hoje, ainda mais sendo transmitido na internet, eu posso sair daqui algemado. Eu posso comprometer o ministério do pastor. Porque se eu falar sobre o homossexualismo, já falei, já começa aí. Quantos pais estão sofrendo com meninas que querem ser meninos e com meninos que querem ser meninas? Valor da família sendo perdido por causa de ideologias loucas, insanas, que não tem a ver com o princípio da criação do homem. Quando diz macho
e fêmea os fez. Ponto. Mas aqui nós encontramos um contexto que me faz lembrar do valor, do modelo da família, uma referência de segurança, porque o texto diz que seus irmãos, repita comigo, seus irmãos. Lembra? Talvez você não consiga lembrar o nome dos irmãos de Davi, quando pelo menos os três que são mais evidenciados ali, quando Samuel vai lá procurar, né, na casa de Jessé, aquele que deveria ser ungido. Então, tem alguns ali que aparecem mais vezes. E esses três, pelo menos, eles censuravam Davi. Por certo, não ficaram satisfeitos de não terem sido escolhidos por Samuel, por Deus, para serem um rei. Chamaram Davi. E Davi parece que está indo na contramão daquilo que Deus determinou que faria na vida dele. Então, talvez esses irmãos, quando diz todos os seus irmãos, toda a sua família, foi ao encontro dele. A palavra é muito forte, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para estar com ele. Olha a palavra, para estar com ele. Você tem noção da profundidade dessa palavra, do que significa? Quantas vezes você esteve só, quantas vezes você esteve abandonado, se sentiu rejeitado, maltratado, ou às vezes como alguém como Davi estava sendo considerado louco, mas Deus te deu uma família que pôde te abraçar, que pôde te acolher, te aceitar, estar junto. E a palavra ali que eu disse que é forte, está perto. Quantas vezes não precisa de nenhuma palavra, quantas vezes não precisava a Mônica falar nada, e eu acredito que isso seja realmente uma via de mão dupla, de que a presença, o silêncio, mas está perto. Como é bom ter a esposa perto. Hoje ela falou assim, será que eu devo ir ou não? A gente estava na dúvida, porque ela é a DJ lá, né? Hoje o Diogo está lá, ela que é, né, DJ, estão ligados aí, que quer dizer DJ? Discípulo de Jesus. Então ela é a discípula de Jesus que fica lá manejando na ausência, né, de um irmão. A gente não sabe se o irmão que é responsável hoje estaria lá. Então vai, não vai? Que bom ela estar aqui. Mas em algumas circunstâncias da vida, a gente precisa estar junto. E às vezes mesmo ocupando o mesmo teto, os mesmos cômodos da casa, e por que não dizer, se referindo ao casal, na mesma cama, mas estão tão distantes um do outro. O valor da família, então, nós encontramos nesse episódio triste na vida de Davi, mas que deu a ele o gás que ele precisava para recompor suas forças. E os detalhes são impressionantes desse texto. O versículo 2, então, vai dizer exatamente o que nós lemos ali, mas diz, ajuntaram-se a ele todos. E aí vieram alguns amigos, e nós vamos falar desses amigos daqui a pouquinho. Mas seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para estar com ele. Diga comigo, a família é importante para mim, porque está por perto quando preciso. É claro que às vezes, e por isso Davi mesmo vai escrever o Salmo, aliás, Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me recolherá. Alguns momentos que nós nos sentimos abandonados. Alguns momentos nós vivemos uma paranoia. Ficamos com raiva, nos sentimos contrariados, e aí vêm os conflitos conjugais e na família. Basta contrariar, não é da minha vontade, eu não queria assim, tem que ser assim, e isso acaba sendo uma lutinha. E eu sempre falo que nós não podemos fazer do problema conflitos. Pegou aí? Maridão, esposa, filhos e pais. Não faça dos problemas
conflitos. Porque você vai ter dois problemas. O problema que está desenrolando e agora o conflito entre o casal e na família. Aqui, Davi está vivendo um conflito pessoal. E um conflito pessoal com Deus. Porque Deus o chamara para ser rei, mas isso não está acontecendo. Ele era para ser o rei do exército de Israel. Ele estava como um escudeiro de Saul. Agora ele está como um desertor. E aí há uma inversão de valores. Por que ele teve que fazer isso? Então a visão de muitos, não só do exército de Aquis, mas de muitos talvez do povo, e aquilo que até mesmo Saul usara para levantar o povo contra ele, dizendo que ele era desertor, que ele não estava dando valor ao povo de Israel. Então, queridos, eu penso que nessa situação em que Davi está vivendo, a gente pode extrair de uma situação negativa para ele, entendendo que ele sim tinha um valor como filho. Jessé, a gente tem uma ligeira impressão, e muitos comentaristas fazem isso, pastores fazem isso, ao mencionar que ele estava lá no campo como um pastorzinho de ovelha, desprezado. Não é isso? Nessa anotação que nós temos, que o pai esqueceu. Mas você já parou a pensar que, na verdade, Jessé queria proteger o seu filho, o caçula? Porque o caçula ia sempre protegido, não é? Né, Pedrinho? Ah, Vitor ali, ó. Pedrão. Caçulinha sempre tem os mimos, não é isso? Se já lhe ocorreu refletir sobre isso, que na verdade Jessé, não vou nem falar de meu caçulinha, deixa meu caçulinha quieto lá, xodó. Mas seja como for, a gente entende que existe naturalmente para a mãe e para o pai um instinto de proteção, do valor que ele dá aos seus filhos, e agora toda a família se reúne e diz: vamos lá, vamos estar com ele, vamos estar perto dele, vamos abraçá-lo, vamos curá-lo, e esperar o que Deus tem para fazer na vida dele, e talvez ele vai falar, como nós já lemos ali, e falar exatamente isso, pedindo segurança para a sua família, para saber o que Deus teria para a vida dele. Pois bem, meus queridos, a família, ela é importante para mim, justamente porque eu posso me refugiar, desabafar, chorar. É minha família que me conhece os meus defeitos, as minhas falhas. Ela que pode realmente dizer quem eu sou. É claro que antes da minha família tem Deus. E é aí que entra aquilo que nós já falamos, de termos na consciência aquilo que vai ser consequência, e que pode ser uma péssima consequência para a minha vida, para a vida da minha família. Então eu devo lembrar sempre, para todas as minhas decisões, para a minha felicidade, para a felicidade do meu cônjuge, para a felicidade dos meus filhos, da minha família, para a felicidade da minha igreja, eu preciso pensar muito antes de incorrer em alguma coisa errada, antes de fazer escolhas que geram consequências. E lembre-se, quando ainda é consequência, que bom. Não faça da consequência. Quem falou aí? Oi, Joel. Não faça da consequência juízo. Não permita que as consequências dos erros se tornem juízo. E Deus nos deu uma oportunidade maravilhosa que podemos aprender com Davi. Sabe qual é? Arrependimento. Arrependimento. Segundo lugar, o valor da família. Está no verdadeiro referencial de amor. O texto nos ensina que todos os que estavam em aperto, na minha versão, está dizendo assim, nós lemos na NVI diferente, todos os homens que estavam em aperto, em dificuldade, endividados e inconformados, ou seja, marginalizados, esquecidos, ignorados,
Quantas pessoas desprezíveis aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas da elite. Aqui nós encontramos uma referência maravilhosa de pessoas além da casa dele que estavam ali para apoiá-lo, porque havia amor, havia um sentimento que unia essa família, havia um sentimento que empolgava também os vizinhos e amigos e conhecidos, pessoas que talvez não fossem aquela do clã de Israel. Então, querido, eu aprendo nessa passagem aqui que mesmo sendo abandonado por todos, por aqueles poderosos, pessoas que tinham dinheiro, ricos, importantes, aquelas pessoas ainda não o viam como rei. Algumas pessoas chegaram a cantar que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Quantas lisonjas, quantos tapetes estendidos, mas agora onde estão aqueles? Ninguém. E a família, então, ela é esse referencial de amor. Então, quando Samuel visita a casa de Jessé, como está escrito no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 11, a gente encontra realmente respaldo para entender que Jessé, ele amava o seu filho, ao contrário de repudiá-lo, ignorá-lo, esquecê-lo, porque a ideia que a gente tem na nossa interpretação limitada, que o menino foi esquecido. Mas não, por certo, Jessé o amava. O que chama a atenção nesse contexto, nesse versículo, é aquilo que normalmente as pessoas fazem piada, né? Gracejo, com um grupo de pessoas. E quando alguma coisa está dando certo, que junta um monte de pessoas, as pessoas atribuem um nome a isso, como se fosse curva do rio, né? Curva do rio. Não sei quantos aqui moram perto do rio, já puderam ver isso. No Rio de Janeiro nós temos uma casa que é em frente a um rio e é reto, mas em alguns pontos desse rio é curvo, e as curvas são bem sinuosas e bem estreitas. E a gente vê no cantinho dessas curvas entulhos, sujeira, mato, tranqueiras. O que a gente entende aqui é que tem essa aparência de que esse grupo que está se unindo a Davi é uma espécie de curva do rio, só tem tranqueira. Na minha versão, diz assim: ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os insatisfeitos. Ele se tornou o chefe deles. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Eram pessoas que amavam Davi, pessoas que realmente tinham não apenas um interesse, porque agora ele não tem nada e parece que não vai ter nunca, mas estavam perto dele quando ele precisou. Aqui a gente tem a ideia de que a marca na vida de Davi deixa claro que o amor era evidenciado, era transmitido, refletido na sua vida, da forma com que ele lidava com as pessoas. Daí o título, Homem segundo o coração de Deus. E é interessante que o nome dele mesmo já traduz isso, evidencia isso. Davi, que significa amado. Mas antes mesmo de ser amado pelos amigos, ele era amado pela família. É importante você se sentir amado pela família. Não despreze o amor da sua família. Amém ou não amém? Não ignore o amor da sua família. Por mais que você esteja ressentido, magoado, ferido ou até mesmo traído, mas reconheça o amor do seu pai
de sua mãe. Eu sei que muitas pessoas erram, como Davi errou para com os seus filhos, e nossos pais não ficaram isentos de errarem e nos decepcionarem, mas Ele nos ama, e eu tenho certeza de que você reconhece isso. Hoje nós cantamos aqui, reconciliai-vos já, a ideia, né, de estarmos apressadamente, porque somos peregrinos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vamos sair da consequência para o juízo, então nós precisamos nos reconciliar. E quem sabe nesta noite é dia, é noite, é oportunidade de reconciliar com Deus, mas também uns com os outros. Eu vou aceitar, eu estou saindo de uma gripe aí, 3 semanas, e a boca está sempre seca. Portanto, eu quero que você reflita comigo. Diga, a família é importante para mim, porque foi onde eu aprendi a amar. Vivemos aí esse mês de maio, Dia das Mães, referência de amor, onde nós encontramos realmente o maior modelo de amor, o ventre maternal. Então, querido, querida, que você nesta noite valorize muito a sua família. E volto a dizer que, independente dos seus sentimentos e ressentimentos, acerte isso. Ajuste seus ponteiros com Deus. Porque se a palavra diz isso em relação à família de Deus, se tem alguma coisa contra o seu irmão, o que tem que fazer? Vai lá. Primeiro reconcilia com ele, depois traga a sua oferta. E quantas famílias estão feridas? O mundo está batendo muito na família. Mas quantas pessoas estão deixando a desejar naquilo que podem melhorar, no que nós falamos no início, buscar em Deus. Nós não somos perfeitos, não seremos aqui, mas buscar o nosso primeiro estágio, no que diz respeito à imagem e semelhança de Deus. E se nós temos como referência da imagem e semelhança de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, que são permitidos que tenhamos, que vivamos, retidão, fidelidade, bondade, entre todos esses, e só é possível todos esses, por um atributo que Deus tem e que nos deu, o amor. Amém? Que Deus nos ensine esses valores da família, entendendo que a família é o melhor modelo de segurança, que a família é o verdadeiro referencial de amor. Mas nós encontramos também nos versículos 3 e 4 o que nos inspira a entendermos o valor da família. Que o valor da família está no principal legado que podemos ter, a honra. Amém? Você pode repetir isso comigo? O valor da família está no principal legado de honra. Esse é o principal legado, o de honra. O versículo 3 e 4 vai dizer: peço-te que deixes o meu pai e minha mãe ficarem conosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. É muito interessante aqui, dá um sermãozaço, pastor, falar sobre isso, o que Davi está dizendo, o que Deus há de fazer comigo. Lembra do início? Ele estava perdido, Irmãos, ele não sabia para onde ir, o que fazer, estava se comportando como louco, fingindo louco, babando.
Imagine o coração dele, como nós nos sentimos às vezes por pouca coisa. A gente se desespera, onde está Deus? E ele vai compor alguns salmos que é nessa situação. Na caverna de Adulão ele compõe o Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está falando, tentando convencer a própria alma. Espera só mais um pouquinho em Deus. Aquieta-te, calma, porque Deus vai revelar o que Ele tem para a minha vida, amém? Então, nesta noite, como família, não se desespere, não se inquiete, faça o que está no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A família junta, unido, perto, para que possamos com calma respirar juntos, orar juntos, dobrar juntos o joelho e dizer: ah, Senhor, aquieta a nossa alma. Nós queremos esperar no Senhor, porque o Senhor tem solução, e o Senhor vai revelar o que há de fazer comigo e com a minha família, amém? Mas eu queria dar luz a essa manifestação carinhosa de Davi para com sua família. Lembra-se, ele está ali com seus pais, ele está em Mispá de Moabe. Então ele vai ali e diz ao rei de Moabe: peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Ele leva seu pai e sua mãe nesse ato de proteção, para que seja cuidado, alguém de confiança, mas é a ternura, é o carinho, é a consideração, é o valor, é isso que ele aprendeu de valor de segurança, ele quer dar para os seus pais. Ele tem então como referência o amor, e ele quer expressar o seu amor zelando por eles. Eu não vou poder estar aqui até que eu saiba o que Deus tem para a minha vida. É muito forte isso, irmãos, porque tem a ver comigo, tem a ver com você. Quando nós não sabemos o que fazer, e a gente sabe, e Deus nos orienta sobre isso. A gente recita tantos versículos, mas na hora das lutas, das dificuldades, alguns talvez venham escapar da nossa memória. Mas é Ele que diz, através dos lábios de Davi: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Mas ele teve que amargar essa situação para tirar a conclusão de que ele pode esperar em Deus. Davi sabia que seus pais corriam perigo de vida naquela caverna. Davi volta às suas origens e procura exílio na família do seu bisavô. Ruth, capítulo 1, nos apresenta então quem é o seu bisavô. O legado de Davi para Salomão foi temor a Deus, o princípio da sabedoria, que o seu filho mesmo vai falar sobre isso. Fidelidade a Deus, como está em 1 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 4. A família, ela é importante para mim, porque nela está o meu berço de honra. Meu pai, ele não era evangélico, mas ele foi um dia evangélico. E tinha alguns princípios. Ele nunca recitou um versículo para mim, nem nunca me ensinou que o nome que ele me deu era um nome bíblico, Abdiel, porque ele foi, na sua juventude, um jovem crente. Mas devido a algumas situações, abandonou a fé. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus, como o primeiro que se converteu da minha família, entre os meus irmãos, a gente pôde ver e reconhecer que muitas atitudes que ele teve para conosco, por mais que fosse enérgico, por mais que fosse um pai rígido, mas que ele tinha incutido na sua mente aquilo que a palavra de Deus deixou como legado no coração dele.
E o importante não é o que o meu pai deixou como legado, ainda que ele tenha uma referência para isso. Mas o mais importante é o legado que eu estou deixando para os meus filhos, o legado de Deus, daquilo que Deus tem me dado, daquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que eu posso ser e buscar ser na presença dEle, como Davi, por mais contraditório que foi a sua jornada, em alguns episódios, alguns capítulos da Bíblia. Mas foi um homem que pela misericórdia e graça de Deus, mas pelo livre arbítrio de Davi, ele soube, entendeu que tinha que cumprir ou passar pelas consequências, mas que Deus o livraria do juízo. E a tal ponto de que recebe então o título que não há patente aqui na terra, graduação ou nível que nós podemos alcançar, pastor Sérgio. Esse é o nível que nós devemos chegar, mas nos tratar de modo que outros também desejam esse nível. O maior nível que um homem pode chegar, que é o maior legado que ele pode ter, de honra, é ser um homem segundo o coração de Deus. Repete comigo, por favor. A família é importante para mim, porque nela está o berço de honra. Eu não sei qual foi o berço que você nasceu. Eu não nasci num berço evangélico. Já falei algumas coisas aqui a respeito do meu pai. Deus me deu a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer a palavra, de conhecer o amor de Deus e poder viver aquilo que Ele me propôs e propõe a todo ser humano, a felicidade. Prova disso, Jesus vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Ele, o bom pastor, veio para nos dar vida e vida abundante, vida completa, vida feliz. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua família, mas lembre-se disso, lembre-se sempre, o valor da família está, vamos repetir? No melhor modelo de segurança, no verdadeiro referencial de amor e no principal legado de honra. A família continua sendo o melhor projeto de Deus para a humanidade, para a terra. Não desista da sua família e não desista. Busque a cada dia enxergar os valores que hoje está sendo ofuscado, mas Deus com certeza irá honrá-lo. E o desejo como esposo, como esposa, como pai e até como filhos, que eu vejo aqui alguns jovenzinhos e jovenzinhas, busquem o nível ideal que Deus propõe para a nossa felicidade, fazer a vontade dEle. Ser segundo o coração de Deus quer dizer isso. Faça a minha vontade e você será feliz. Amém?